pessoal! Eu sou a Carol Negrin, professora de Biologia aqui do Estratégia Vestibulares e essas são as 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje a gente vai conversar sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Na verdade, o efeito estufa é extremamente necessário porque ele permite com que a superfície terrestre e a atmosfera se mantenham aquecidos a ponto de permitir a vida na Terra. Acontece que quando há o exacerbamento desse efeito estufa, ocorre o aquecimento global e é o que a gente tem observado nas condições atuais do nosso planeta. Então vamos olhar aqui para essa figura. Bom, a radiação solar ela atinge a atmosfera da Terra e parte dela é refletida de volta ao espaço. No entanto, o restante da energia do Sol é absorvido pela Terra e pelos oceanos, o que aquece-a. Já o calor, depois disso, ele irradia da Terra de volta para o espaço. Devido à presença de gases do efeito estufa, como vapor d'água, gás carbônico, inclusive o gás metano, isso retém parte do calor. Então, parte do calor que vai irradiar de volta ao espaço é retido por esses gases do efeito estufa na atmosfera, mantendo a Terra quente o suficiente para sustentar a vida. Atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, agricultura, limpeza de terras, por exemplo, estão aumentando a quantidade de gases do efeito estufa que são liberados na atmosfera. E como consequência, a gente tem uma maior retenção de calor, que é um calor extra, que causa o aumento da temperatura da superfície terrestre. Então, aqui na figura, a gente tem mostrado aqui essas atividades humanas, mostrando que a quantidade de gases do efeito estufa vai se tornando maior quando esses gases são lançados em excesso na atmosfera. Bom, então aqui, o que é então o aquecimento global? É o aumento da temperatura média do ar perto da superfície da Terra, causado pelo acúmulo em grande quantidade de gases poluentes na atmosfera, como o CO2, o CH4 e o NO2. E quais são as consequências desse aquecimento global para o planeta? Então, a gente tem aqui alguns deles. Um é o aumento do nível do mar e constantes inundações em áreas costeiras. Outro, incêndios florestais mais longos e constantes. Ondas de calor mais frequentes e intensas também acabam acontecendo. As secas na Amazônia são influenciadas aí, tem a influência do aquecimento global. A gente tem uma outra consequência aqui, que é uma liberação exacerbada de metano no permafrost da Sibéria. O permafrost, que é aquele solo que fica a maior parte do tempo congelado, no bioma que é chamado de tundra. Quando esse solo descongela, gás metano é liberado em excesso, tá bom? Isso então tem consequências para o aquecimento global. Outro fator aqui é a acidificação dos oceanos, devido à dissolução do gás carbônico aí na água dos oceanos, o que acidifica. Desaparecimento da calota glacial ártica, a gente tem visto cada vez mais a redução das calotas polares e, por fim, influencia inclusive na migração das espécies, ok? Então, muito importante de vocês saberem que o efeito estufa é importantíssimo. O que é prejudicial é o aquecimento global provocado pelo aumento dos gases do efeito estufa na atmosfera. Bom, gente, essa foi a nossa dica de número 83, ainda vem mais por aí. Se você gostou, curta e compartilhe e a gente se vê na nossa próxima dica. Até lá! Tchau, tchau!